Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista, o programa dos fundos imobiliários, o programa que junta o mercado financeiro e o grande mercado imobiliário, que é gigante e que tem muitos segmentos diferentes. Hoje a gente vai falar de shopping, é o segmento que todo mundo gosta. Dizem as más línguas que shopping é a praia de Paulista. Eu vou entrevistar um carioca que ama shopping. Deve amar praia também, mas ama shopping. Verdade. Eu e você vamos bater um papo com o Felipe Teatini, que é gestor do XP Malls. Vamos falar de muita coisa sobre o fundo e sobre umas notícias que saíram na imprensa. Então você é um carioca que gosta de ir para a praia do shopping, Teatini? Pois é, exatamente, Arthur. Bom, pessoal, muito obrigado a todos aí, mais uma vez pelo convite. Pra gente é um prazer imenso estar aqui. Somos muito fãs, todos nós da XP, muito fãs do seu trabalho, do seu programa. E mais uma vez eu agradeço aqui o convite, a oportunidade de falar com o seu público. Sou um carioca que sou muito fã de shoppings. Eu tive a oportunidade de crescer muito com o Barra Shopping, né? Sim. Então o Barra Shopping era o grande shopping do Rio de Janeiro, assim, eu morava na Zona Sul, pegava carro, tinha toda essa coisa do final de semana de ir lá pro Barra Shopping. Fui muito ao Downtown, que teve aquele primeiro cinema com várias salas, né? Curiosamente hoje faz parte do portfólio do fundo, mas muito lá no Cinemark Downtown e tudo mais. E vi Fashion Mall, Shopping Leblon, shoppings que mudaram um pouco a característica da cidade, assim. Então sempre fui muito fã. Curiosamente, sou mais chopeiro do que praieiro, mas gosto de uma praia também. Todo mundo adora shopping, é paixão nacional. É paixão nacional, sem dúvida. Aqui em São Paulo não tem praia, então sobra o shopping, mas é paixão nacional. Todo mundo gosta de shopping, se identifica. Muito. Foi legal, você foi lembrando da sua infância, da sua adolescência. Faz parte da lembrança de todo mundo. Exatamente. Que shopping eu frequentava, depois mudei para tal lugar, ou depois abriu tal cinema em tal lugar. E então fazer gestão de um fundo de shopping. O fundo imobiliário já é o queridinho das pessoas. Quando é de shopping, então, é mais vigiado ainda. Pois né? Exatamente. Eu acho isso interessante. Eu estava até agora, tô vindo de uma reunião na cidade de São Paulo, né? A gente tem reuniões mensais em todos os nossos shoppings. Um shopping ou outro que vai muito bem, que roda sozinho, que a gente brinca. A gente vai a cada bimestre, mas idealmente a gente vai uma vez por mês. Eu estava lá na cidade de São Paulo. E o Cidade de São Paulo é um que ele tem essa característica de estar no meio da Paulista. Sim. E ser parte do final de semana, do lazer das pessoas. Exatamente. Ele está inserido naquele ecossistema de Paulista ali. E a cada final de semana a gente tem batido recorde de público, com inúmeras ativações diferentes de marcas, de produtos. Então, eu acho muito interessante ver como o shopping, pro paulistano, é impressionante, assim, como ele faz parte do dia a dia, da vida, do final de semana, assim, é muito bonito de ver. Esse especificamente é a história da minha filha. Ela começou a investir em fundo imobiliário por causa do Shopping Cidade de São Paulo. Verdade, eu lembro que você falou. E de domingo a gente vai muito caminhar na Avenida Paulista. E é isso aí. O shopping parece que é uma extensão da Avenida Paulista. Tá sempre um formigueiro de gente. Sempre. E é um caminho natural. Você tá lá caminhando, quero comer alguma coisa, entra no Cidade de São Paulo. Exatamente. Eu acho que vai ser muito interessante. A gente tem acompanhado na mídia que vai ter uma transação do Pátio Paulista também, né? Iguatemi, ao que tudo indica, vai comprar esse ativo e vai transformar também, acho que vai ser um competidor duro para o Cidade de São Paulo, porque no final do dia é uma Iguatemi, né? Colocando investimento e trazendo um diferencial para um ativo ali. Mas, de certa forma, a gente sempre brinca que é bom para todo mundo, né? Traz mais coisa para a Paulista, traz uma competição que nos faz buscarmos ser mais fortes também. Então, acho que traz uma movimentação importante. Se eu for lembrar da minha adolescência, o Shopping Paulista. O Pátio Paulista. Eu sempre morei naquela região, ali eu sei o shopping de cor. Vou lá, sei lá, 20 anos que eu frequento aquele shopping. Legal. E ele tá lá estabelecido, não sou só eu que gosta dele, né? Então, o fato do Cidade de São Paulo ter ganhado a dimensão que já ganhou, tendo o Shopping Paulista tão perto, já é notável, né? Já está estabelecido ali também.
talvez não para o mesmo público. Não para o mesmo público, mas... Mas a Paulista comporta isso, né? Aquela região da Paulista comporta muito isso. Sem dúvida. E é curioso como tem cidades que vão ter 1 ou 2 shoppings e na Paulista tem uns 4 ou 5. Exatamente. Ainda tem o Top, o Center 3, né? Tem outros do Conjunto Nacional. Um pouquinho para baixo tem outro do XP Malls, que é o Shops Cidade Jardim. Logo ali, pertinho, tem razão. Bom ponto. É o Shops dos Jardins, né? Uma parceria que a gente tem, uma sociedade com a JHSF. A gente brinca que ele é quase uma grande galeria, sem querer menosprezá-lo. Ele é um shopping que acaba ficando muito pequeno. Hoje, no nosso portfólio, a representatividade dele realmente ficou muito pequena. Mas, curiosamente, ele é o nosso shopping que tem a melhor venda por metro quadrado. Ele tem o menor NOI por metro quadrado, né, que é o resultado operacional líquido por metro quadrado, porque ele é muito pequenininho também. Né? Então, é quase como um gol de mão que a gente brinca. O denominador é pequeno. O denominador pequeno. Ajuda muito. Mas tem lojas internacionais que vendem muito, consequentemente, a venda por metro quadrado é R$8 mil, R$9 mil as vendas por metro quadrado. Então, é um shopping que entrega um bom resultado. O ticket é alto da venda. O ticket é muito alto, sem dúvida. Então, ele consegue vender bastante, tendo um fluxo não tão alto, mas por causa do ticket, do preço. Ele, no final do dia, é um mini Cidade Jardim. Né? O Cidade Jardim que tem lá do outro lado da Marginal é um dos shoppings que tem o maior ticket médio do Brasil. Se não for o que tem o maior ticket médio do Brasil inteiro, é um shopping que muita gente comenta comigo. Sabe que a gente tem sociedade lá no Cidade Jardim. Nossa, eu fui no shopping, o shopping não tinha muita gente, não tava... O Cidade Jardim, ele quando a gente olha a ótica de NOI 100%, não olhando o percentual que a gente tem, mas o NOI 100%, é o maior NOI que a gente tem entre 26 shoppings. Caramba. Então, mesmo sendo um shopping que passa uma percepção de fluxo menor, é um shopping que vende muito, né? A gente tem lojas lá que vendem, tem mês que vende R$25 milhões uma loja, Caramba. R$30 milhões uma loja. É impressionante e que faz também um resultado, né, um NOI, um resultado operacional líquido bem expressivo, o Cidade Jardim, mesmo não tendo muito público por causa da venda, por causa do ticket médio. Então, é o que a gente fala, nem sempre é fluxo que resolve um shopping. Sim. Fluxo ajuda muito, é uma das melhores coisas, mais importantes, mas você consegue ter um bom empreendimento atacando o ticket também. E o caso do Cidade Jardim dos shops é isso. Pô, pra gente ter uma ideia do quanto é a magnitude dessa venda que você falou, conta de um shopping normal do Cidade de São Paulo, por exemplo, quanto que vende por metro quadrado? A venda do Cidade de São Paulo, que é também um dos mais altos, porque também tem a questão do denominador que ajuda na conta, o Cidade de São Paulo... Então vamos pro mais normal aí, pega pra gente saber quanto que é o ticket médio e quanto... O que é um shopping normal em comparação com o Cidade Jardim? Um shopping que vende bem, né? Um shopping que a gente fala, poxa, faz uma boa venda, é um shopping que vende R$1.500 o metro quadrado. Sim. Entre 1.200 e 1.500, a gente pode falar que é um shopping ok. Né? Não é a última bolacha do pacote, não é o melhor empreendimento do Brasil. Registra o carioca falando bolacha. São esses anos já de São Paulo, né, na veia. Mas, enfim, mas é uma boa venda entre 1.200 e 1.500. Sim. Quando você vai do range entre 1.500 e 2.000, já estamos falando de um muito bom shopping e tudo mais. É um shopping que é diferenciado. Acima de 2.000, aí realmente começa a ser shoppings excelentes. A gente tem casos aqui, o Cidade Jardim ele vai fazer próximo de R$3.800, R$4.000 o metro quadrado de venda. O Cidade de São Paulo faz R$4.500. Então assim, a gente vê, acima de 2.000 já é muito bom. Esses shoppings são outliers, né? São muito fora da curva, assim, são muito diferenciados. A gente tem shoppings bons que vendem seus 1.200, 1.300, um shopping Bela Vista em Salvador. O próprio shopping da Bahia, que é muito grande... E aí, o denominador atrapalha, que é um shopping que tem um bom resultado, tem uma boa venda, mas o shopping é tão grande que por metro quadrado vai dar 1.600, 1.700. Bons números. Mas o Cidade de São Paulo, Cidade Jardim e os shops dos jardins, eles estão num outro patamar, porque, enfim, shops e Cidade de São Paulo tem o denominador baixo, então tem uma área pequena, com muito fluxo e vendem bem, e o Cidade Jardim é ticket médio mesmo. E uma loja num shopping médio vende o quê? Em milhões de reais, mais ou menos? Uma loja, a gente depende muito do tamanho, né? Sim. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma Renner, uma loja dessas âncora, se ela vender bem, ela vai vender seus 3, 4 milhões de reais no mês, é uma venda muito boa.
Uma loja que vende 1,5 milhão, 2 milhões desse tamanho, a gente já fica ok. Uma loja satélite, né, que a gente tem, sei lá, até 500 metros de área, Um até Boticário, 200... uma Natura, uma coisa assim. Se vender 700, 800 mil no mês, é excelente. A gente tem vendas aí de 500 a 600 que são consideradas boas. No final do dia depende muito da localização, onde ela está dentro do shopping. Depende se o boleto faz sentido para aquele lojista. Né? A gente olha muito, às vezes, por exemplo, o Boticário. O Boticário tem muita franquia. Então, às vezes um franqueado está indo bem porque opera bem, porque está com a barriga no balcão, aquele proprietário daquela franquia está lá todo dia. 2 shoppings para o lado, é um cara que não dá muita atenção. E você vê, poxa, mas a minha Boticário não está vendendo nada, a outra Boticário está vendendo muito. É muito diferente, mas acho que uma Boticário da vida deve vender seus 400, 500 mil reais no mês. Tá uma boa venda. Aí, obviamente, Natal, Dia das Mães, aí chega lá, bate 1 milhão, 1,5 milhão, porque é um ticket que não é muito alto e que agrada muito para essas datas comemorativas. Havaianas vende muito em Natal, Dia das Mães, Cacau Show, Copenhague, né? Agora vamos chegar na Páscoa, que é o mês que elas vendem bem. Então, varia muito, mas acho que se a gente falar de âncoras assim, acima de 2 milhões, 3 milhões, são excelentes números. E uma satélite acima de 500, 600 mil, eu diria que é um número bom também de venda. Então, ó, você que está pensando em ter uma franquia, presta atenção no papo aqui, viu? Não é tão fácil quanto parece. Não é. E tem os segredos lá, que é barriga no balcão. Barriga no balcão. Isso é interessante. Eu tive a oportunidade de trabalhar num shopping durante 1 ano, que é o Jardim Sul, ali aqui no Morumbi, né? E a gente tinha muito... O Jardim Sul, assim, não é um shopping tão, assim, expressivo em termos de resultado e fluxo e tal. É um ativo bom, vamos dizer assim. E eu vi muito isso acontecer, Arthur. Assim, aquela pessoa física, aquele senhor que chega aos 60 anos, se aposenta, pega o FGTS, vai lá, abre uma franquia, dá 1 ano e ele não aguenta mais. Então, assim, shopping não é para amadores, né? Assim, não é simples. Você tem boleto de condomínio, boleto de fundo de promoção, aquele aluguel que é cruel, né? É duro pro lojista. Então, assim, tem que vender, tem que ter barriga no balcão, tem que fazer mídia. A gente bate muito nessa tecla também nas negociações com os lojistas. Toda vez que a gente vai assinar um contrato novo, a gente tenta convencê-lo a fazer uma mídia, a pagar mais 20, 30, 40, 50 mil, obviamente dependendo do tamanho, do porte da loja, fazer uma mídia dentro do empreendimento. Isso sempre ajuda muito o lojista. É impressionante quando a gente faz, o resultado vem 1, 2 meses depois. Então a gente fala assim, a gente tem tido muito um trabalho de educacional, de parceria com esse lojista, né? Porque o que a gente tenta mostrar e dizer é: a gente não quer espremer você, eu não quero tirar o seu desconto, eu não quero te dificultar, eu quero que você venda, porque você vendendo vai pagar o aluguel para mim. Né? Exato. Então, assim, acho que cada vez mais os administradores têm feito essa atitude, né, de ter uma parceria maior, um educacional maior, e tentar ajudar o lojista a se virar nesse mundo competitivo que é do varejo brasileiro, super competitivo. Eu já vou entrar no assunto alavancagem, para quem é do mundo de fundo imobiliário e tal, e viu umas notícias sobre isso, eu já vou entrar nesse assunto. É que o papo começa a fluir, e eu gosto muito de aprender sobre os mercados em geral e sobre shopping. Então você estava falando não é para qualquer um, é difícil pagar o aluguel e tal, e eu sei que tem, no total, isso algo chamado de taxa de esforço, não é isso? Taxa de esforço. Eu não sei se você está falando da venda variável, aluguel variável ou não. Você vai olhar quanto que, em média, os lojistas estão tendo que gastar para estar lá. Então é o seu aluguel, o condomínio e tudo mais, e assim você vai medindo um pouco se dá para aumentar, dá para medir o aluguel. Tem gente que chama de taxa de esforço, tem gente que usa um termo em inglês. Eu já ouvi muito o custo de ocupação. Eu acho que é isso que a gente está falando. Acho que sim. Acho que é isso que a gente está falando. Porque no final do dia é sempre a taxa de esforço, é sempre o custo de ocupação. O lojista vender 200 mil pode ser bom? Depende. Se ele paga 2 mil para estar lá, é excelente a venda de 200 mil, né? Então, a gente sempre brinca, tem uns quiosques de café, uns quiosques assim que você não dá nada. O cara está vendendo 500, 600, 700 mil reais e o custo do quiosque é muito mais baixo, né? Da operação, de mão de obra e tudo mais. Então,
A venda, ela é boa ou ruim dependendo da área e do quanto o boleto daquele lojista é. Então, o custo de ocupação é sempre a máxima quando você vai sentar com o lojista e negociar qualquer coisa. Então, dentro do shopping é muito comum a gente ter um lojista que vem e fala: poxa, tá fazendo uma obra no piso, botou um negócio aqui, atrapalhou a minha venda. Aí você vai ver lá, você pega o custo de ocupação dele, naquele mês ele vendeu a mesma coisa, não mudou nada, mas ele ficou com a percepção de que a obra atrapalhou. E os números não negam. Então ele vendeu a mesma coisa, o custo dele não mudou, então a conversa, a força dele para te pedir desconto é muito menor. Por outro lado, tem vários casos de lojistas que a gente vem acompanhando a situação, a gente sabe que vai acontecer um problema. Então é muito natural, às vezes, a gente proativamente ir lá, tentar entender e ajudar um pouco do que eu falei antes, desse educacional, tentar incentivar uma mídia, ou eventualmente já vem e oferece um desconto, ou conversa com ele para pensar numa saída amigável também. É muito natural isso, né? Então, o custo de ocupação é o principal número para o time do shopping entender a relação e a situação que ele tem com aquele lojista. E ele soma, tudo mais constante, ele soma o aluguel mínimo, o aluguel variável e o condomínio que aquele lojista paga. Então é o boleto que ele paga dividido pela venda. E a questão do marketing que você falou, essas coisas, tem mais algum custo em comum ou já está tudo no condomínio? O marketing também, perfeito, que é o fundo de promoção. Né? Então, o lojista, geralmente, ele recebe... Alguns shoppings vão ter uma variação, mas geralmente ele recebe 2 boletos. Um boleto, ele vai com o aluguel mínimo, o condomínio comum, que paga a segurança, a limpeza e tudo mais, e o fundo de promoção, que geralmente é um percentual do aluguel mínimo, 10% ou 20% do aluguel mínimo. Então ele recebe esse boleto. Depois, ele recebe um boleto que geralmente inclui o aluguel variável, porque o pessoal do shopping precisa fechar o mês para gerar o faturamento, né? Passar em sistemas o faturamento das vendas daquele mês. Então, se ele bateu um percentual X ou um número Y definido em contrato, ele paga um aluguel variável em cima desse número, junto com um condomínio específico também. O que é o condomínio específico? Dentro da tua operação, o que você gerou de consumo de energia, de gás, por exemplo, se você é um restaurante. Então, tudo mais constante são 5 rúbricas que o lojista paga. O aluguel mínimo, o aluguel variável, o condomínio comum, o fundo de promoção e o condomínio específico. Então, se você coloca tudo isso na conta, dividido pela venda, e você tem um número que também, para cada setor muda, um restaurante, praça de alimentação vão ter um custo de ocupação médio de tanto. Uma âncora vai ter um custo de ocupação muito mais baixo. Então, varia também de acordo com a margem daquela operação. Mas dentro de uma média daquele setor, você consegue entender qual é a saúde financeira daquele lojista. E ali você consegue atuar cara, vamos diminuir um pouco a sua área, você está precisando de mais área porque você está vendendo muito, vou aumentar seu aluguel, vou tirar um desconto, vou te dar desconto. É sempre a taxa de esforço que você chamou. Isso. Cuja ocupação. Então você sabe mais ou menos qual é a média de cada área, né, de cada segmento, área e tal, e aí você está vendo ele, o aluguel aqui está enforcando esse cara, vou oferecer uma solução, ou tem um espaço para conseguir renegociar um pouco puxar para cima o aluguel numa revisional, por exemplo. Exatamente isso. Então, a gente brincava muito, né, nesse meu ano de shopping. Eu estava na reunião hoje agora do Cidade de São Paulo, estava com a superintendente até a Andrea, e ela abriu o mapa de vendas, que a gente brinca que é a bíblia do shopping. Sim. Né? Tem aquele arquivão com todas as vendas de todo mundo, que é maravilhoso aquilo ali. E não adianta, assim, a gente está muito acostumado e calejado de lojista que vem e, enfim, eventualmente reclama de uma coisa ou questiona algum ponto, mas o número aqui não mudou a tua situação. A gente está há 3, 4 anos te ajudando, né? Acho que uma coisa que o setor fez muito foi uma ajuda ao lojista que foi dado entre 2020, 2021 e 2022. Assim, os empreendedores de shoppings como um todo fizeram esforços hercúleos, tanto na diminuição do condomínio, quanto na diminuição do fundo de promoção, do marketing, quanto em descontos, isenções, parcelamentos. Agora que as vendas desde o ano passado estão muito bem e esse primeiro trimestre está sendo espetacular, o que eu acho que tem sido uma surpresa muito positiva do nosso setor, é esse primeiro tri agora que a gente está vivendo, de 25. O primeiro bimestre foi impressionante. Em março a gente está quase fechando,
tá parecendo que vai ser ótimo também. Então, tá todo mundo muito feliz, muito animado com essa situação que a gente está vendo. Agora que a gente está vendendo bem, a gente tem sentado com os lojistas e... Vamos recuperar isso. Vamos recuperar, né? Assim, tá na hora de tirar o seu desconto, tá na hora da gente... aquela correção de inflação que há 2 anos eu não te cobro, tá na hora de voltar a cobrar. Então, as negociações estão sendo mais nessa linha e tem funcionado, porque as vendas estão boas. Sim. No final do dia, se o lojista vende, ele paga. Ele quer pagar. Sim, ele quer estar lá, o shopping está fazendo a parte dele, está atraindo as pessoas e o lojista paga. Exato. Bom, deixa eu te perguntar sobre o assunto que rolou, que foi a alavancagem do XP Malls. Eu confesso que eu vi que tinha uma notícia e que eu não li a notícia, porque eu bati o olho e falei, isso aqui é bobagem, isso aqui é fake news, eu não vou perder tempo com isso. Você sabe muito bem, infelizmente a gente vive um mundo de caçar clique. E tem coisas que eu, pela minha experiência, pelo conhecimento na comunicação e no mercado de fundo imobiliário, no mercado financeiro, eu leio a matéria, leio a manchete e falo, isso eu não vou nem ler. Né? Eu desprezo. É isso que eu sinto por gente que faz esse tipo de coisa, é desprezo. Exato. Então saiu uma matéria falando que o fundo tinha problemas financeiros e tinha que vender imóveis com urgência. Exato. Não vou nem falar qual foi o site, e você me diz, né, vendo que isso também tinha um vídeo que talvez possa ter originado isso. O fundo imobiliário tem uma alavancagem. Sim, tem dívida, faz parte da estratégia do fundo. Faz parte, eu vou falar aqui algo que acho que é muito claro, deveria ser para todo mundo. Faz parte do ambiente XP também, tá? A companhia XP tem um pezinho mais arrojado, né? Não é uma empresa conservadora, é uma empresa mais arrojada, tanto que cresceu o que cresceu no tempo que cresceu. Então, se eu vou investir num fundo dentro da XP e que está num setor imobiliário que está indo bem e que pratica a alavancagem dentro e fora de fundo imobiliário, vai ter algum nível de alavancagem. Beleza. A questão é, essa alavancagem ela está ajudando o fundo ou está prejudicando o fundo? Perfeito. Tem essa urgência que foi colocada no título dessa matéria, que eu não vou chamar nem de matéria, tem essa urgência, tem um problema financeiro no XP Malls? Maravilha. Bom, obrigado por essa oportunidade de falar um pouco sobre isso pela primeira vez. Eu estava até de férias quando saiu essa notícia de um veículo não usual para o nosso mundo de fundos imobiliários. A minha leitura disso aqui foi uma inteligência artificial que veio de um vídeo que claramente tinha um objetivo único de fazer barulho, né, de coletar likes e tudo mais. E, enfim, tá tudo certo, deixa as pessoas fazerem o que elas acham que tem que ser feito para sobreviverem, ganharem dinheiro e tudo mais. Acho que a forma tem sempre jeitos diferentes de você fazer, tem um jeito correto de você mostrar números e falar e questionar. Questionamentos fazem sentido, a gente está super aberto para questionamentos. Ninguém é impossível agradar a gregos e troianos. É impossível a gente, no dia a dia, depois de 8 anos de gestão do fundo, quase 700 mil cotistas, a gente sabe que a gente nunca vai agradar todo mundo. É certo que a gente vai sempre ter alguém descontente, mas acho importante a gente recordar o que foi feito, né? O XP Malls teve... Deixa eu só te interromper, desculpe, que eu quero voltar à questão da comunicação. É lógico que todo mundo tem direito de falar o que acha que deve ser falado, no tom que acha que deve ser falado, mas existe um negócio que serve para qualquer área, chamado ética. Exato. Tá? Então eu estou falando que tem um monte de notícias que eu vejo e não vou nem clico. Quantas vezes eu já vi, você já deve ter visto, e você que está assistindo também, alguém metendo um vídeo numa notícia assim, Nubank pode quebrar? Nem leia. Não leia. Porque se você clicar aquilo, você está ajudando um picareta. O nome disso é picareta. Tá? E no mercado financeiro, isso pode ser crime. Eu também acho. Crime contra o sistema financeiro. Sem dúvida. Porque então, já que eu citei o nome Nubank, são mais de 40 milhões de correntistas, acho que até mais do que isso. Você imagina as pessoas com medo, nossa, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Exato. E não tem a menor possibilidade disso acontecer. Mas o cara vai lá e mete numa manchete para você ler. Então não leia. Não dê audiência para quem é picareta. Tá? Boa. Desculpa, voltando à questão do XP Malls. Obrigado. Aqui. É importante falar isso mesmo. O XP Malls, no primeiro trimestre de 2024, a gente fez emissões de quase 3 bilhões de reais. Tá? Só foram 2 bilhões e 800 de reais que a gente levantou, 800 milhões de reais, que
que a gente levantou entre final de janeiro e início de abril de 2024. O objetivo desses 2 bilhões e 800 era fazer o que se tornou a maior transação da história de um fundo imobiliário, que foi a aquisição do portfólio da Sim PropTech, né? A antiga Cirela Commercial Properties. A gente comprou 6 shoppings deles. Um deles a gente comprou e vendeu no mês seguinte, que foi o Cerrado, que particularmente era o mais desafiador do portfólio. Então, em termos de qualidade, foi bom que ele já foi embora. Mas a gente comprou 5 shoppings na prática, então, porque o Cerrado foi pelo mesmo preço que a gente pagou, num valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. E a gente também tinha captado os 2.800 para comprar uma participação no Uberlândia e aumentar participações em shoppings que a gente já era sócio da JHSF. O Catarina, Fashion Outlet, que é o melhor outlet do Brasil, o Bela Vista em Salvador e o Ponta Negra em Manaus. O cheque estava carimbado para essas aquisições. As aquisições foram feitas dentro das suas datas estimadas. Aquisições essas que, na nossa visão, foram muito importantes e qualificadas. Uberlândia tem muito upside, um shopping que vai crescer muito. O portfólio que a gente comprou, que a gente aumentou a participação da JHSF para que a gente tivesse uma atuação até mais ativa nos ativos. Então estamos trabalhando em troca de administração e tudo mais, uma recomposição da estrutura societária dos shoppings. E o portfólio da Sim, que acho que foi o maior, assim, em termos de retorno, em termos de qualidade, foi um golaço, porque a gente trouxe Tietê, aumentou a cidade de São Paulo, Gran Plaza, que é um colosso, e Metropolitano no Rio. São shoppings muito qualificados. Então, o D é um shopping desafiador, mas assim, ele estava no bolo, veio quase de graça, e a gente já está buscando um fim para ele. Então, a gente fez essas transações e tinha um cheque reservado para pagar a segunda parcela dessas aquisições em dezembro 25. Compras parceladas. Compras parceladas, né? Quando a gente fala de alavancagem, não precisa necessariamente incluir uma dívida. Exatamente. Se você comprou e tem a pagar ainda, exatamente, eu estou alavancando, eu devo alguma coisa. Eu devo, exatamente. E aqui uma coisa que eu vi muito nessa comunicação mais agressiva feita contra o fundo, que a gente buscava esconder, não dizer que as aquisições a prazo são dívidas. Em nenhum momento a gente fugiu dessa realidade. Isso está nos informes mensais, trimestrais como passivo. Isso é uma dívida que tem que ser paga. Ela tem características diferentes de uma dívida financeira, mas ela é uma dívida e vai ser paga. Tem que ser paga dentro do seu contrato, né? E ali, na metade do ano passado para cá, surgiram outras transações no meio do caminho que a gente entendeu que eram imperdíveis em termos de qualidade e de oportunidade. Por que essas transações vieram para a gente? Porque o fundo tinha captado e tinha recursos para fazer frente a essas aquisições. Ah, mas o dinheiro não estava reservado para pagar um cheque em dezembro 25? Sim, o dinheiro estava captado para pagar um cheque em dezembro 25. Mas ele estava lá, disponível, gerando receita financeira, gerando o benefício da aquisição alavancada, da aquisição parcelada, estava lá. Quando a Multiplan veio ao mercado buscando fazer a primeira da história dela, a primeira transação de venda de participação minoritária da história da companhia, ela fez. Todos os fundos de shoppings buscaram fazer essa transação. A verdade é que a gente competiu com todo mundo. Estava todo mundo querendo comprar. E a gente ganhou. Por que a gente ganhou? Porque a gente tinha dinheiro para fazer a transação. Ah, mas aí você pegou um pedaço do dinheiro que você precisaria em dezembro 25. Sim, a gente fez isso sem dúvidas, sabendo o que a gente estava fazendo, confiantes de que a gente estava tomando a decisão certa. Depois dessa transação, surgiu uma transação com a Allos. A transação com a Allos foi disparado a melhor em termos de qualidade de portfólio versus preço e estrutura de pagamento que a gente fez na história do fundo. A gente trouxe Tijuca, que é o segundo melhor shopping da companhia inteira, tem 50 shoppings em óticas operacionais, venda por metro quadrado, aluguel por metro quadrado, NOI por metro quadrado, Plaza Sul e Carioca, um portfólio hiper qualificado, numa condição em que a gente entregou uma parte grande do cheque em cotas marcadas a valor patrimonial R$20 acima do preço de tela. E o vendedor aceitou. Por quê? Porque era XP Malls. Ele não ia aceitar com qualquer fundo. Ele aceitou porque era XP Malls. Teve um pedaço de caixa que a gente, de novo, consumiu do cheque que a gente ia pagar em dezembro 25.
E agora, a gente assim, já saiu na mídia, a Iguatemi já divulgou, a gente vai participar da transação do Pátio Higienópolis, né? Essa é uma informação que ela já é pública. Não vai ser um cheque tão grande assim, vai ser um cheque controlado dentro do que a gente tem confiança que a gente consegue absorver. A gente tem caixa para fazer esse cheque hoje. E a verdade é que o XP Malls precisa de uma solução de caixa, de recursos, em dezembro desse ano. A gente sabe disso. A gente está tranquilo quanto a isso. Qual que vai ser a solução que a gente vai dar para essa necessidade de caixa? A gente tem 3 opções. E a gente tem batido na tecla das 3 opções. Sim, são as 3 opções que todos os fundos imobiliários têm. A gente sabe disso, a gente não está... Até eu sei, emitir cota, vender ativo ou fazer dívida. É isso. Sim. É tão simples quanto isso. A gente está chamando a atenção delas porque a gente entende que é importante a gente listá-las e falar qual que é a condição que o XP Malls tem para fazer essas operações hoje. A verdade é que, quando a gente volta um pouquinho no tempo, em 2021, a gente teve a pandemia, uma situação complicada, obviamente o mundo, um cenário muito mais desafiador mundo afora, macroeconomicamente. O XP Malls chegou a ter 32% de alavancagem, olhando a ótica dívida bruta por ativos. O fundo tinha 2,5 bilhões de patrimônio naquele momento, então era uma alavancagem de 32% nessa ótica. Se o XP Malls precisar captar um limite, que na nossa visão é o limite, assim, mas é o limite do limite mesmo, é estressando muito essa conta, que é um total de 700 milhões de reais para dezembro 25, se ele tiver que fazer isso, e a perspectiva é que essa necessidade será consideravelmente menor que essa, a gente está falando de, depois de tomar essa dívida de 700 milhões de reais, o fundo vai ter 17% de alavancagem olhando a dívida bruta pela quantidade, pelo total de ativos. Então, num fundo que agora já tem 6,5 bilhões de PL, com uma diversificação e uma qualidade de ativos infinitamente melhor do que era em 2021. Então a gente está falando de, no pior do pior cenário, a gente precisar tomar uma dívida de 700 milhões de reais. A gente acha que vai fazer isso? Não. A gente não acha que vai precisar tomar uma dívida de 700 milhões de reais. Por quê? A gente acompanha o mercado, a gente está dentro do ecossistema do maior distribuidor de fundos do Brasil, que é a XP. Sim. O XP Malls é o maior gerador de receita da XP Asset. A gente tem uma relevância, uma importância gigantesca dentro do grupo. A XP é uma plataforma aberta, ela precisa fazer emissões para todos os participantes. Mas o XP Malls é demandado por investidores e é um produto que dá retorno para o assessor, para o cotista. Então, numa janela de mercado, se o mercado reabrir, existe uma expectativa, uma percepção de que a gente vai poder emitir. Isso seria feito a valor patrimonial? A valor patrimonial. A gente não vai emitir abaixo do valor patrimonial, para deixar isso bem claro. A gente não vai fazer isso. Fizemos com a Allos agora uma transação que, na verdade, entregou preço de aquisição via cotas a valor patrimonial. Se tiverem outras ofertas no meio do caminho, antes da cota a mercado passar a patrimonial, vão ser com a mesma objetivo de entregar preço como cota patrimonial. Não sei se vai ter, mas pode ter. Mas a gente não vai consumir mais caixa do que a gente já tem planejado com o Pátio Higienópolis. Então, se tiver uma janela, uma fresta, a gente vai emitir. Se a gente não conseguir emitir, a gente está trabalhando ativamente a reciclagem de portfólio. Nós temos conversas em andamento para vender ativos. Isso gera ganho de capital, isso gera reciclagem e isso, na nossa visão, lapida o nosso portfólio. A gente hoje tem 26 shoppings, tem shoppings que fazem sentido a gente vender já. Seja porque já estão com a gente há muito tempo, porque a gente ficou muito grande. Eu sempre cito o caso dos shoppings Jardins que a gente falou. Como eu comentei, é um excelente shopping, faz ótimos números. Hoje ele gera para a gente aproximadamente 5 milhões de reais por ano. E o fundo distribui 50 milhões de reais por mês. Então o shopping, ele está perdido no nosso portfólio. Ele deixou de fazer sentido. Porque ele é ruim? Não, porque ele é pequeno. Só porque ele é pequeno. Então, a gente está trabalhando em venda de ativos e a gente acredita que até o final do ano alguma coisa a gente vai fazer. Se vai ser o suficiente para fazer toda a necessidade de caixa ou não, eu não sei dizer ainda. Mas alguma coisa a gente deve fazer. E, em última instância, a gente vai precisar tomar um pedaço de dívida.
vai ser na minha visão, vai ser entre 300 e 600 milhões de reais. Se a gente falar de 450, que é o meio do caminho, 500, de novo a gente está falando de uma alavancagem que vai ser infinitamente menor do que o que a gente já teve. E o que eu tenho tentado bater um pouco na tecla é, a gente está olhando só para o lado ruim do parcelamento de preço. Tudo tem um custo e um benefício. Toda decisão, né, toda escolha implica uma renúncia. Né? Meu sogro fala muito isso. Óbvio, se eu vou consumir um caixa de dezembro de 25, eu vou precisar dele em algum momento. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou comprando Jundiaí, Tijuca, Pátio Higienópolis. São shoppings que todos os fundos adorariam ter. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente tem tranquilidade e confiança que a gente vai ter uma solução. A solução ela já está sendo trabalhada. A gente já tem conversa em andamento com fundo de crédito, com banco, com a XP, para trazer uma solução financeira caso seja necessário em dezembro de 25. E a gente acredita que não será. Então, assim, eu acho que eu entendo as críticas, eu acho que tudo bem tê-las, mas eu acho que poderia vir junto com a parte boa da aquisição parcelada, que é o resultado. Olha a quantidade de resultado que o XP Malls está gerando. A gente está distribuindo 92 centavos por mês. Isso é consideravelmente acima do que os outros fundos de shopping estão distribuindo. A gente tem acumulado resultado não distribuído bastante. Então hoje a gente tem R$ 1,18 por cota acumulado não distribuído, para fazer frente a uma eventual despesa financeira que virá quando se a gente precisar alavancar o fundo, a uma desaceleração econômica que a gente pode ter no Brasil, né, o PIB. A gente sabe que a gente pode ter uma queda do PIB aí no segundo semestre. Assim, uma hora vai retrair. A conta vai chegar. Então a gente tem muita gordura para fazer frente a isso, que é uma consequência das aquisições parceladas. Então, assim, o case, a decisão, o caminho que a gente imaginava que aconteceria com as aquisições parceladas, aconteceu exatamente o que a gente imaginava, melhor. Os shoppings que a gente comprou estão gerando mais resultado que a gente imaginava. A aquisição parcelada trouxe mais retorno para o fundo do que a gente imaginava, mas tem uma conta para ser paga. E ela vai ser paga, a gente vai resolver isso. Não vai destruir o resultado do fundo, não vai quebrar, não vai ter que vender forçado, vender coisa com desconto. Tá longe disso, muito longe disso. Então, assim, eu entendo os questionamentos, entendo as críticas, mas eu acho que a gente está muito confiante, muito confortável, muito tranquilo que uma solução será dada e não vai nem de perto destruir o que a gente construiu até aqui, definitivamente. Quando eu falo de alavancagem em fundo imobiliário, eu costumo dizer que o dinheiro é carimbado. Você até estava falando, a gente tinha um dinheiro, um cheque carimbado e tal. Qual que é a questão? Se você compara, já teve 30% de alavancagem, agora tem 17%, isso me fala pouco no sentido de que tem uma obrigação a pagar em dezembro de 25. Perfeito. Essa alavancagem podia ser de 2% do fundo, se não tiver esse dinheiro, é um problema. Verdade. Por quê? Porque você não pode pegar o dinheiro da receita de aluguel e pagar a amortização. Né? E nesse caso, pelo que eu estou entendendo, não é uma amortização, mas sim uma parcela. Isso. Que tem o mesmo efeito. Quer dizer, a CVM entende o seguinte: se você vai usar esse dinheiro para comprar imóvel, então esse dinheiro ou ele veio de fora, ou ele veio do caixa, que é a retenção de 5% do lucro, ou quando você vender um imóvel, distribui o lucro e fica com o principal, com o valor principal. Então a CVM entende, para comprar ativo, você tem que pagar com dinheiro que já estava no caixa ou que veio de fora do fundo. Né? O dinheiro que vem da receita de aluguel, você pode usar para pagar o juro. Ah, sim, perfeito, a despesa financeira. O juro da dívida. Então, às vezes, eu posso ter um fundo que recebe, sei lá, 50 milhões de aluguéis todo mês e tem que pagar 5 milhões de amortização de uma dívida e ele não consegue pegar esse dinheiro e usar para isso. Verdade. Então, por isso que eu falo que o dinheiro é carimbado. Né? Então, quando a gente olha para a alavancagem, não adianta olhar só para o tamanho da dívida em relação ao tamanho do patrimônio. Eu preciso saber quais são essas datas chaves que o fundo tem obrigações a pagar. No caso do XP Malls, é dezembro. Dezembro 25 é a grande data. Existem outros pagamentos que virão na sequência. Eu encontro isso no relatório gerencial? Você encontra isso no relatório gerencial. Essa é até uma outra coisa que eu acho que até sobre o relatório, né?
a gente foi muito questionado. Poxa, vocês mostravam 2 anos de fluxo e agora passaram a mostrar só 1. É porque o ano virou, só por isso. A gente mostrava há bastante tempo, a gente vem mostrando final de 24 final de 25, o ano virou, a gente continua mostrando só até o final de 25. E aí, o que eu acho que é esse gráfico aqui, que a gente mostra olhando só as aquisições, né? Então aqui a gente tem Praia de Belas, Jundiaí e o portfólio da Sim. A gente vê aqui o grande cheque é o portfólio da Sim. Isso é indiscutível. E outra coisa para deixar bem claro, isso aqui é o valor nominal. Tem que colocar correção nesse preço, tá? Esse valor aqui, esse cheque de 630 milhões de reais... vai ser maior. Vai ser de uns 700 milhões em dezembro. E é isso. Isso está escrito aqui. A gente não está escondendo nada. Está escrito isso aqui, entendeu? Tem um disclaimer que diz isso. Então, a gente ouve, né, assim, uma quantidade de coisas, parece que a gente está fazendo umas loucuras. Não, assim, a gente sabe que essa necessidade de caixa aqui, esse encerramento de menos 54, ele vai ser maior que isso, se nada acontecer, só pela correção de preços. Vai ser. Além disso, a gente tem uma obra aqui na Faria Lima, do Shops Faria Lima, que a gente está fazendo. A gente tem pago essa obra conforme o desenvolvimento dela. Não é um cheque gigantesco à vista, mas a gente vai fazer isso até final de 26, meados de 27, quando esse shopping inaugurar. Então a gente está acompanhando essa obra. Tem as amortizações de dívida que estão em outro gráfico aqui. Então, assim, tem um caixa para ser consumido aqui. Por isso que esse menos 54, se a gente incluir correção e tudo mais, dá esse range que a gente está falando aqui de 300, alguma coisa assim, de necessidade de caixa. 300 milhões, 500 milhões na pior da pior das... É isso. Não é mais que isso. Então, assim, a gente tem ouvido e entendido um pouco os anseios dos nossos investidores. A nossa ideia é, para o próximo que vai sair, o próximo relatório gerencial, a gente estender esse prazo, talvez até para final de 27, para mostrar para todo mundo, são essas as aquisições. A gente está falando de, no pior do pior cenário, precisar de 700 milhões de reais em dívida, que vai levar o endividamento para 17% dos ativos. Então, assim, as informações elas estão todas aqui. Eu acho que falta talvez um pouquinho mais de mastigação, né? Fazendo um meia-culpa. Eu acho que a gente, de fato, pode entregar um negócio melhor em termos de transparência, em termos de tamanho desse gráfico, né? E um pouco mais longe. Mas as informações estão todas aí, todas públicas, sempre com fatos relevantes divulgados e tudo mais. Então, eu acho que é isso. A nossa ideia é, no próximo relatório gerencial, levar esse fluxo aqui, exatamente desse gráfico, para final de 27, talvez até final de 28, para deixar claro para todo mundo todas as parcelas que a gente tem de aquisições e que o pior cenário ele não é tão dramático assim quanto as pessoas estão imaginando. Eu fico imaginando, e eu sempre falo para você, em relação à alavancagem, que de fato, como tem essa característica do fundo imobiliário, que tem que usar o dinheiro certo para pagar a coisa certa, isso é um assunto para profissional, para analista. Então, acompanhe uma carteira recomendada. Vá ver, por exemplo, no Clube FI, o que o Danilo e a Lana estão falando sobre o XP Malls. Porque eu tenho certeza que eles ligam pro Teatini e enchem o saco dele. Explica esse negócio para mim. Não é? E você explica. Claro. Não só para eles. Para vários analistas de mercado. Todo mundo, exatamente. Faz parte da sua rotina reservar um tempo para atender analistas de mercado. Sem dúvida. E aí, alguns não estão entendendo nada e você explica. Outros vão lá e te dão uma sugestão de como melhorar a informação que está aí disponível. E tal. Então, se um analista profissional de fundo imobiliário fez uma recomendação do XP Malls, ele já olhou a dívida, e não só o tamanho da dívida, como eu estava te explicando, esse calendário de pagamentos. E ele acredita que, com a conversa que teve com a gestão, ele acredita que vai estar endereçado todo o problema. Então, procure informações de qualidade, procure informação de um profissional, a carteira recomendada do seu banco, da sua corretora, dos independentes, como o caso do Clube FI. Né? Cuidado com essas coisas que você vê pela internet, sabe lá quem fez, ou qual é o interesse de quem fez. Né? O Teatini, então aqui a gente começa esse gráfico com 656 milhões positivo, que é caixa e disponibilidades. Dessas disponibilidades, tem uma fatia aqui que me parece razoável de cotas de outros fundos imobiliários. Tem uma fatia que são cotas de outros fundos imobiliários. É uma discussão que a gente sempre tem. Na prática, hoje, nosso caixa, efetivamente, está falando, porque esse gráfico, né, a gente já gastou algumas coisas desde então, está falando de 450 milhões de reais hoje em caixa, sem contar dinheiro, cash,
de novo, a gente vai participar de uma transação agora do Pátio Higienópolis, então vai ter um desembolso desse caixa. O nosso fluxo de caixa, considerando só o que é cash, o que é dinheiro efetivamente, ele leva o fundo até meados de dezembro, quando vem o cheque da Sim. É isso, não vai faltar dinheiro até dezembro, a gente não vai precisar levantar dinheiro antes disso. É para esse pagamento, é para essa necessidade. Mas, de fato, hoje, nesse caixa de disponibilidades aí, a gente tem tudo que é cash, efetivamente. A gente tem um pedaço que é uma operação compromissada, que a gente fez com uma outra casa de fundos imobiliários, que a gente carregou alguns fundos imobiliários deles e vai revendê-los para eles com uma correção de CDI mais um isento. Isso é importante saber. Mais os dividendos que a gente está recebendo nesses FIIs, que pagam pouco, mas então a gente está falando de ter um retorno para 150 milhões de reais do nosso caixa, a CDI mais um isento, né? Obviamente a gente é isento, então fugir de fundos de renda fixa padrão fazem a gente fugir dessa tributação, né? Então você conseguir fazer operações dessa magnitude, nessa característica, te dá um retorno bem maior para o caixa do que você ficar investindo em fundo de renda fixa padrão de banco, né? Então, por isso que a gente faz isso. Então, é um pedaço em operação compromissada que a gente já desarmou agora em março, metade. A outra metade vai ser desarmada em junho. E aí, o que aparece de saldo de cotas de fundo imobiliário, soma isso, confunde isso. Se eu olhar só o relatório gerencial, vou ver que o XP Malls tem X milhões em fundo imobiliário. Uma parte é dessas compromissadas. Uma parte das compromissadas. Então, são aqueles fundos lá que quem quiser abrir, os fundos que são da Capitânia, tirando o CPSH, que é de fato a gente participou da oferta, enfim, uma aquisição que a gente confiava, o mercado virou... um fundo de shoppings. Um fundo de shoppings e tudo mais. A gente entrou com uma parcela também na oferta do AJ Malls. São fundos que a gente gosta, que a gente conhece, que a gente gosta do portfólio e que, na nossa visão, eram oportunidades interessantes de gerar retorno. A verdade é que, de lá para cá, o mercado virou muito rápido, né? Foi ali entre fevereiro e abril do ano passado que foi quando o mercado deu essa virada. A gente falava de Selic a 8, hoje o Selic está batendo 14, né? Então, a mesma coisa com o MOL 11. Né? A transação com o MOL 11 ela é mais específica porque a gente participou de uma oferta deles, financiou a compra do Caxias Shopping. Então, a gente deu dinheiro para eles por meio de participação de uma oferta para que eles comprassem o Caxias Shopping nosso. Uma transação que fez a gente vender o Caxias Shopping, gerar um retorno gigantesco. A gente dobrou o valor do Caxias Shopping ao longo de 6 anos, mas a gente teve que participar da oferta do MOL 11 e aí o mercado virou no mês seguinte que a gente participou dessa oferta. Então, quando a gente olha Genial Malls, Capitânia Shoppings, AJ Malls, são aquisições, são cotas que a gente carrega e que hoje elas estão marcadas com prejuízo no balanço do fundo, porque o mercado virou depois que a gente montou essas posições. Então a gente não vai se desfazer disso. A gente tem 2 shoppings que são detidos por meio de cotas de fundos imobiliários. Isso é importante deixar claro, que é o Internacional Guarulhos e o Gran Plaza. Então as pessoas olham e falam, caramba, eu estou abrindo o teu informe trimestral, tem 1 bi tanto de cota de fundo. O que é isso? 750 milhões de reais é a participação de 51% que a gente comprou no Gran Plaza agora. Sim. Chama Neomol FI. Outros 300 milhões de reais é a participação de 20% que a gente tem no Internacional Guarulhos. Ao invés de comprar o ativo diretamente, você comprou cota do fundo imobiliário. Cota de um fundo imobiliário, exatamente. São fundos não listados, monoativos, não negociáveis em bolsa, mas são fundos imobiliários. A casca dele é um fundo imobiliário. Mas isso aparece somado aqui nas disponibilidades? Nada disso está aí. Isso está como ativos. A gente não chama isso de disponibilidade porque não são. Disponibilidade é cota de fundo imobiliário que, se eu quiser, eu vendo. Mas vai gerar prejuízo. Vai. Aqui a gente não está falando de disponibilidade sem prejuízo. A gente está falando de caixa. Se chega uma arma na minha cabeça, precisa vender o teu 100 milhões de reais de MOL 11. Vou vender. Beleza. Vou gerar um prejuízo gigantesco, mas vou vender. Vai virar dinheiro. Não vai ser 100 milhões. Vai ser como uma venda forçada quando você tem uma execução de uma garantia, alguma coisa assim. Pode levar a uma diminuição do rendimento. Pode levar a uma diminuição do rendimento, mas o caixa ele existe. Sim. A disponibilidade, aquelas cotas, elas são transformadas em caixa. E essa parte que você estava falando, que é de uma operação compromissada,
tanto faz o preço da cota. Tanto faz o preço da cota. Não é você que vai vender, você vai devolver a cota para o outro fundo e ele tem que te devolver dinheiro mais juros. Exatamente, é isso. Então, a gente tinha 140 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários nessa operação compromissada. Quem olhar o nosso relatório, o nosso informe de final de março, já vai ver que a gente vendeu metade dessa posição. A gente vendeu não, a gente devolveu metade dessa posição, a gente desfez metade da operação compromissada e vai ter outra metade que vai ser desfeita em junho. De novo, tudo combinado, tudo dentro do que a gente sempre fez, como uma série de outros fundos estão fazendo. O XP Malls não está comprando cotas de uma casa amiga, de uma casa que lá em cima na estrutura societária tem o mesmo dono. O XP Malls não está comprando cotas de fundo de logística, não. É uma coisa específica, uma operação financeira que gera um retorno muito maior do que o caixa. A gente não está mudando as coisas que a gente faz, o nosso modus operandi. A gente segue comprando bons ativos, ativos qualificados. Em oportunidades que a gente identifica que são interessantes, a gente compra cotas de fundos de shopping, que a gente entende que como diversificação, como resultado, como uma série de coisas, pode fazer sentido. Mas esse é o nosso negócio. A gente não está fazendo nada diferente disso. Então o que aparece de disponibilidade é de fato disponível. É disponível. Uma parte é fundo imobiliário que se vendesse hoje seria abaixo de preço que você pagou e isso gera um prejuízo. Exatamente. Mas tem essa possibilidade de fazer. Quer dizer, se você não consegue fazer uma emissão ou não quer fazer uma emissão num determinado preço, você tem a oportunidade de vender cotas de fundo ainda que por um preço mais baixo. Mais baixo do que eu paguei. Tenho, definitivamente. É isso mesmo. E também nada impede você buscar um comprador que esteja disposto a pagar um pouquinho de prêmio em relação ao preço de bolsa por causa do block trade, para comprar tudo de uma vez só. Exatamente. É exatamente isso. Então, tem uma liquidez gigantesca? Não, mas tem liquidez. Existe mercado, existe comprador, tem gente interessada, a gente recebe ligação. Então, mas assim, quando a gente olha cash disponível, 450 milhões de reais, que mesmo com a nossa entrada no Pátio Higienópolis, então assim, eu estou falando isso porque assim que a gente assinar a Pátio Higienópolis, a gente ainda não assinou, a gente ainda está discutindo minuta, ainda estamos em fase de diligência com a Iguatemi, mas tão logo isso seja concluído, e será nas próximas semanas, vai sair um fato relevante que o XP Malls participou de uma nova transação. A gente já está falando isso para que não seja aquela, poxa, os caras já estavam fazendo coisa demais, estão fazendo ainda mais coisa demais. Não, isso está dentro do planejamento, os nossos 450 milhões de reais. A gente vai ter esse pagamento agora do Pátio Higienópolis em algum momento nas próximas 2 semanas a um mês. E esse dinheiro nos leva até o dia de pagamento da SIM. Para aquele dia, eu preciso ter uma solução. E esse dia é dezembro de 2025. Esse dia é dia 10 de dezembro de 2025. É isso. Outro gráfico que aparece aqui, agora sim, são das dívidas financeiras, dos CRIs. Exato. Eu tenho que somar as duas coisas em relação a... Sim, em termos de desembolso, sim. Por causa do que você falou antes, do dinheiro ser carimbado. Sim. Isso aqui... isso aqui que é o gráfico de amortizações que a gente está vendo agora. E as aquisições que estão naquele gráfico 2 slides que são anteriores... as compras parceladas. É caixa. Isso você não pode usar resultado para pagar. Então isso você tem que ter caixa para fazer frente a isso. Quando eu falo dos 450, que vão levar a gente até dia 10 de dezembro, eu estou incluindo isso aqui também. Entendeu? Então a gente sabe disso. Isso é uma dívida que a gente acompanha. A gente está pagando isso direitinho. Tem garantia para essa dívida. A dívida tem over collateral de juros, de alienação fiduciária. Então, assim, isso nunca vai virar um problema. Nunca vai vir uma consequência de quebra, de não pagou. Na pior das hipóteses, a gente está falando assim, num cenário dramático, você vai ter uma garantia sendo executada. O que sobrar do dinheiro que for levantado no eventual leilão e tudo mais vai voltar para o fundo e volta a ser do investidor. Gastou um pedaço de dívida para pagar, um imóvel para pagar aquela dívida e o que sobra... Esse é o pior do pior cenário. Que assim, eu imagino que não aconteceria a ponto de chegar a executar a dívida. Quer dizer, você vai ter uma solução de falar, pega o imóvel aqui pelo preço tal, né? Exato. Não precisa de uma execução em si. Que seja uma renegociação. Isso é outra coisa que é muito natural ser feito. Sim. A gente tem essas dívidas financeiras, que é um único credor das nossas dívidas, também o mercado já sabe, é o Quineia, super parceiro nosso, assim, a equipe é muito próxima nossa, os fundos são grandes parceiros.
Eles vivem de crédito, a gente vive de tijolo. Então é complementar mesmo. O telefone do Flávio Canho toca todo dia para falar, vamos mudar aí esse prazo, vamos renegociar. Então. Exatamente. Numa necessidade, eles são muito parceiros, entendeu? Eles vivem disso, eles não são filântropos. Sim. Vai ter uma multa, vai ter um custo, mas vai ser feito. O mesmo vale para as aquisições. Chegou ali no dia 9 de dezembro, não consigo. Então a gente vai ligar para si e fala, cara, eu preciso de mais um mês, preciso de mais 2 meses, tá tudo certo. Eu tô te cobrando só CDI na correção, vou precisar te cobrar CDI mais um. Mas é isso, esse é o pior cenário, entendeu? Então, de novo, não tô querendo menosprezar o desafio, muito pelo contrário, a gente sabe que existe uma necessidade, mas ela tá totalmente dentro do que é endereçável e o que será resolvido ao longo dos próximos 7 meses. Não foi o youtuber que te falou que você tinha um descasamento de caixa? Você já sabia? Pois é, exatamente, Arthur. Estou sendo irônico aqui, obviamente, né? O cara tá lá acompanhando todo santo dia o fundo e ele sabe das obrigações que ele tem e das oportunidades que ele tem no mercado. Evidentemente, em algum momento você vai ter que passar vontade de falar, pô, aqui tem um grande ativo para comprar, mas agora não dá mais. Sem dúvida, que é onde a gente está, deixando bem claro. A gente não vai gastar mais nada, tirando o Pátio Higienópolis, que a gente ainda não pagou, mas já está numa conta específica para ser pago, inclusive, que a gente chama de conta escrow, né? Uma conta garantida. Tá, mas se amanhã quiserem vender o Iguatemi na Faria Lima, não você vai falar, tô fora. Aceita cotas a valor patrimonial? Beleza. Aí eu falo, aí a gente conversa. É isso. Sim. Mas é exatamente isso. A gente tem tido, de novo, o mercado está quente, o XPMOLs, a cota do XPMOLs, mesmo R$20 mais cara do que o preço de tela, tem valor. Tem valor, não é por menos que a Allos aceitou 170 milhões de reais em cotas, R$20 acima do preço de tela, que ela sabe que em algum momento vai voltar. Sim. Então, as conversas que a gente tem tido, e a gente tem tido conversas de novas aquisições, elas são sempre no conceito de 100% em cotas. A gente não vai consumir mais caixa em aquisição até a gente ter uma solução que seja levantar dinheiro via dívida, via venda de ativos ou via emissões de cotas. E vender ativos num fundo do tamanho que está o XPMOLs, eu acredito que seja uma coisa cotidiana, quer dizer, está sempre em pauta. Sim. Independente de precisar de caixa ou não. Exatamente. É isso. É exatamente isso. Inclusive, a gente vendeu um ativo, nossa primeira venda foi o Parque Shopping Belém no meio da pandemia em 2020. A gente não tinha necessidade de caixa. Vendemos por ganho de capital. Depois vendemos o Caxias Shopping, teve o Catarina também, que foi um objetivo ali, a gente estava grande demais no Catarina, tinha um ganho de capital gigantesco, vendemos 10% só do Catarina, e vendemos depois o Caxias Shopping nessa transação com o time lá da Genial que eu comentei. As 3 foram por ganho de capital, não foram por necessidade de caixa, foram por reciclagem de portfólio. A gente sempre fala, né? Tanto o Carrasco, que é o responsável por toda a área imobiliária da XP, o meu chefe, quanto eu, viemos da BR Malls. Então, a gente é chopeiro, que a gente brinca. A gente sabe que esse setor é um setor de médio e longo prazo. O retorno que você vai ter vai ser ao longo do tempo. Vai ser em 10, 15, 20 anos. Mas mais que isso, nós somos gestores de uma carteira imobiliária. Se aparece alguém querendo pagar o dobro do que a gente pagou pelo Cidade Jardim, que é uma joia que a gente tem no portfólio, a gente vai vender. A gente vai vender, porque no final do dia eu quero gerar retorno para o meu cotista. Esse é o meu trabalho, gerar retorno para o meu cotista. O meu único trabalho é esse. Esse é meu foco 100% do meu tempo. Como maximizar o retorno do meu cotista, sem gerar risco para ele. E é isso que a gente está fazendo. E comprador para ativo bom? Esse é o ponto. Esse é justamente o ponto. Como o XPMOLs durante muito tempo tinha como sua estratégia comprar participações minoritárias de shoppings muito relevantes com administradores listados e grandes e tudo mais. Ao longo do tempo e conforme a gente foi crescendo, isso naturalmente evoluiu. E aí as últimas transações que a gente fez foram de participações grandes, em alguns casos de majoritárias, né, de controle que a gente fala. Então isso não mudou tanto a nossa atuação, porque a gente manteve os proprietários originais e administradores nos ativos, nesse caso da SIM, né? Então ela segue com propriedade e administrando Metropolitano, Gran Plaza, Tietê e Cidade de São Paulo. Mas hoje a gente tem um leque de oportunidades e de opções diferentes. Então, enquanto a nossa conversa antes era muito restrita ao mundo de fundos imobiliários, porque, convenhamos, a Multiplan, a Iguatemi, ou a Allos, ou a JHSF, não vai comprar uma participação minoritária de um outro deles para ficar lá vivendo de empreendedor minoritário. Ela compra para administrar. Sim.
Hoje a gente consegue oferecer para uma Multiplan, uma Iguatemi, uma Allos, um shopping que ela pode entrar e administrar. Então a gente tem 70% do Metropolitano, 90% do Tietê, 51% do Gran Plaza. Compra e passa a administrar. Então, a visibilidade que o XP Malls tinha em potenciais compradores mudou drasticamente. Então, as conversas que a gente tem tido hoje, elas vão desde o fundo imobiliário, que quer comprar uma participação de 70 a 150 milhões de reais em algum ativo, até o administrador que quer comprar os 90 do Tietê para administrar. Entendeu? Então, tem essas conversas acontecendo. Por isso que eu acho que alguma coisa vai acontecer esse ano. A gente estamos trocando minutas já. Se vai evoluir, o mercado está desafiador, o custo de capital está alto, a gente sabe disso. Mas eu estou confiante que alguma coisa vai acontecer. Bom, resumindo, até porque a gente já deu nosso horário aqui. Existe uma necessidade de mais dinheiro até o final do ano, que somando dívida, parcelamento e correções, pode chegar até no máximo 700 milhões de reais. Limite do limite. Não foi hoje que você descobriu isso, não. Nem toda a equipe de gestão da XP e do XP Malls. As possibilidades estão mapeadas, uma emissão de cotas, mais dívida, venda de ativos. Elas não são excludentes, pode acontecer as três ao mesmo tempo, uma parte em todas elas. Perfeito. Então elas estão mapeadas e estão em curso. Com exceção de uma emissão de cotas que vai depender da melhora do preço do fundo. Exato. E se isso acontecer, abre também a possibilidade de você vender cotas de fundos imobiliários. Exatamente. Porque se subiu a cota do XP Mall, subiu a cota dos outros, e aí você pode também vender cotas sem prejuízo. Exato. E reforçar o caixa do fundo. Exatamente. Perfeito. Leitura perfeita e completa, devia ter gravado. Na pior das hipóteses, o juro não caiu, o juro continuou subindo, solução muito provavelmente vai ser por dívida ou renegociação de dívida. Por dívida ou renegociação de dívida. E aí, só pegando esse ponto, né? Hoje, primeiro, é importante a gente lembrar, a gente já tem 550 milhões de reais em dívidas pré-pagáveis. Então, porque muita gente fala, putz, ele vai ter que tomar 700, no pior cenário, 700 milhões de reais em dívida, e aí vai ter que carregar essa dívida que, somada aos 500 que a gente tem hoje, vai ser de 1.200 por mais 3, 4 anos. Não, esses 500 milhões aqui já são pré-pagáveis. Então, se num cenário da gente precisar levantar dinheiro em dezembro via endividamento, a gente toma essa dívida, o mercado, a gente tem um cenário político aí super em voga ano que vem. Chega no meio do ano, tem uma definição da política, o mercado reabre, a gente vai emitir e vai pré-pagar essa dívida. E outra coisa que é muito natural, como o XP Malls é um fundo grande, com patrimônio grande, tem ativos para dar em garantia, está inserido no ecossistema do maior distribuidor de fundos imobiliários do Brasil, a gente é muito assediado. Tem muita gente querendo dar crédito para a gente. Então isso nos dá uma condição de ter um custo desse crédito mais baixo e condições para esse crédito interessantes. Então, muito tem se falado de, estamos aqui 700 milhões de reais, então vamos fazer aqui uma série de 300, 400, mais normal, mais longa, e aí vai ter lá os seus 2 anos de lock-up e tudo mais, mas vamos fazer uma série de 200, 300, que assim que o mercado reabrir, você pode pré-pagar sem multa. Sim. Entendeu? Então, isso tá na mesa. Então, assim, essa solução, que é o worst case, é o pior cenário mesmo, ela já está sendo trabalhada e avaliada e ela vai ter saídas rápidas e não custosas, ao contrário do que a gente viu na alavancagem que a gente teve em 2021, que a gente tinha lock-up, tinha multa de pré-pagamento. Hoje o cenário já é diferente. Então, mesmo essa alavancagem que, se vier a acontecer, que vai ser num CNPJ, numa estrutura muito mais parruda, muito mais diversificada, muito mais forte hoje, a saída dessa alavancagem, a desalavancagem, porque o Brasil é cíclico, o mercado vai voltar, ela vai ser muito mais rápida e muito menos dolorosa. Muito bem, infelizmente eu tenho que terminar. Queria deixar 2 mensagens para você. Então, se você gosta, acompanha, é planilheiro e tal, acredito que tenha entendido e sanado as suas dúvidas. Você falou, nossa, que conversa de louco, a primeira parte estava super fácil, como é que é o lojista, o franqueador. Na segunda parte eu não entendi nada. Confie num analista, siga uma carteira recomendada, deixa um profissional habilitado fazer toda essa análise para você. Tá bom? É esse o caminho. Tatini, obrigado, parabéns, super aberto aqui, acho que perguntei tudo que tinha que perguntar e muito bom
conseguir ter todas essas explicações. Então aqui talvez você faça um gráfico, junte as duas coisas aí, isso. sabe? Sempre a gente tem condições de evoluir a comunicação, e eu sei que é um desafio para o gestor, até onde ele vai nessa comunicação, para não deixar muito complexo, para não deixar muito simples, e de tempo em tempo vai melhorando. Mas muito obrigado pelo papo, parabéns, e vamos combinar mais vezes. Combinado, Arthur. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todo mundo que acompanhou, a gente fica à disposição. Valeu! E para você, tem mais Clube FI Entrevista na semana que vem, eu te aguardo. Até lá e um abraço!